Sejam muito bem-vindos ao podcast Acende a Luz, o seu podcast sobre inovação, tecnologia e as possibilidades de migrar de carreira. Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso que eu amo, que é a inovação. Já estou na paleta da nossa convidada e o nosso tema é eficiência na transformação digital e os impactos da inovação para transformar pessoas e negócios. E eu vou te apresentar a nossa convidada depois da vinheta. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito importante, que é o impacto da inovação para transformar negócios, pessoas, resultados, o quanto a inovação pode ser lucrativa para além dos post-its, para além do que a gente já conhece, como ela pode então trazer resultados palpáveis para a empresa. E eu estou hoje com uma convidada mega especial, tô aqui ó, nervosa, mas ela me deixa muito inspirada, uma pessoa muito especial que eu fiquei com medo. Será que ela vem? Será que ela não vem? E ela está aqui, a nossa maravilhosa Luciane. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Iá. Muito generosa da sua parte. Uma querida, um prazer e uma honra enorme estar aqui participando desse espaço tão potente contigo. Obrigada. A Luciane Correia, ela tem mais de 20 anos de experiência nessa área. Ela tem 9 anos de experiência no Mercado Livre. Hoje ela é diretora de operações e ela trabalha diretamente com essa parte de inovação, né, de desafios, de implementar essa transformação digital. E eu sei que deve ser mega desafiador, principalmente para o Mercado Livre ser daquele tamanho. E eu sei que uma das principais causas dele ter se tornado o que ele é hoje é justamente essa transformação, esse impacto da tecnologia. E é isso que a gente quer descobrir hoje, todos esses segredos, como é que está sendo essa questão de ter a inovação na veia, porque o Mercado Livre é inovação total, e você como uma mulher que inspira, uma mulher que está à frente, né, de grandes operações como liderança. Então, hoje o episódio está realmente muito bom e eu espero que vocês aprendam com essa mulher, né, que ela vai trazer muitos insights pra gente. Bora lá. Primeiro, Luciane, conta um pouquinho quem é a Luciane Correia, para além do Mercado Livre, para além da diretora de operações, quem é essa mulher maravilhosa? Bom, vamos lá. Sou a Luciane Correia Velar, casada com o Gustavo, mãe do Murilo, de 10 anos. Eu sou uma apaixonada por tecnologia. Minha formação inicial é em sistemas, então lá atrás eu me formei em análise de sistemas, mas rapidamente vi que eu não era tão boa assim, né, ali no código. Mas eu era muito boa em promover e provocar essas mudanças, né? Então, eu fiz uma carreira aí ao longo de mais de 20 anos, os primeiros 10 anos em consultorias, né, de empresariais. Depois eu mudei para participei de grandes processos em grandes empresas, nem vou ficar citando nomes aqui, mas em processos muito focados nessa justamente nesse cerne da transformação, né? Então, como que a gente implementa processos mais eficientes, como que a partir do uso da tecnologia a gente eficientiza, a gente melhora a qualidade e a gente encurta tempos, né? E aí, nos últimos 9 anos, eu faço parte do grupo do Mercado Livre. Eu já passei por diversas áreas, né? E agora, nos últimos 2 anos, eu estou muito mais focada em melhoria contínua para as operações específicas de fulfillment na América Latina. Só isso, né? Só, Coisas. só. A gente está, assim, este ano com a meta básica de só duplicar a quantidade de CDs na América Latina. E já tem quantos hoje? Hoje já tem em torno de 24 e a gente deve chegar em 48, 50 CDs confirmados até agora, mas ao longo do ano muda. Sim, isso a nível América Latina ou América Brasil? Latina é Nossa, Brasil, incrível. México, Chile, Argentina e Colômbia. Maravilhoso. E falando um pouco desses CDs, eu conheci a Luciane em uma visita que a gente fez ali no Mercado Livre da. Como é que chama? Da Mônica Magalhães, o Cajamar. Disruptivos, né? Cajamar. Em Cajamar, isso. Conheci a Luciane ali numa visita que a gente fez ao Cajamar. Foi uma visita, assim, algo incrível, foi bem disruptiva. Eu nunca tinha visto uma operação tão grande ali de perto. E fez parte da comunidade disruptivas da Mônica, maravilhosa. Um beijo, Mônica, né? Querendo ou não, você proporcionou esse encontro e a Luciane está aqui. Então, a gente fala muito também aqui no podcast sobre comunidades, sobre eventos. E faz muito sentido a gente estar nesses espaços. A gente busca inovações, network. Depois a gente pode falar um pouquinho mais da comunidade. Mas como é que é trabalhar ali naquele CD enorme, né? Tem robôs para cima, para baixo. Eu não sei qual é a quantidade de passos que vocês dão por dia. Conta um pouquinho pra gente. Olha, esse é um dado bem curioso, né? A gente já chegou a medir um operador dentro do CD, ele caminha cerca de 17 quilômetros por dia. Então, assim, academia check, né? Tá em dia. Então, nem precisa gastar dinheiro com isso, né? Então, durante o teu horário de trabalho, já está fazendo a atividade física ali que é necessária, né? Mas, de fato, né, esse CD que você visitou em Cajamar, que é o que a gente chama de SP4, é um dos CDs, um dos maiores CDs que a gente tem.
Este ano vai abrir um outro maior ainda que esse. Mas ele é uma nave, né? A gente até chama de nave, parece até uma coisa grandiosa demais, mas porque é mesmo, né? Uma coisa grandiosa demais, onde a gente coloca muita inovação nesse. Então, todos os pilotos, os grandes experimentos que a gente faz, seja de automação e até processos, alguns features novos que a gente implementa, a gente geralmente coloca nessas operações que têm maior volume, justamente para poder entender o impacto que vai ter, né? Então, é um processo muito dinâmico no dia a dia, né, de uma operação, e é muito interessante a gente pensar no seguinte, né? Como somos uma empresa de tecnologia, a gente faz mais de 500 deploys por dia. Meu Deus. Não estou nem falando das automatizações, estou falando das features que a gente coloca todos os dias. Como é manter isso, né? Manter a operação em dia, conseguir manter as promessas de entrega, o processamento, né, de todos os pedidos dentro do CD e ainda convivendo com mudanças sistêmicas, né? Então, de fato, é um ambiente bastante desafiador por conta da tecnologia que é própria e que a gente aplica para sempre estar melhorando o nosso produto. Convivendo ao mesmo tempo com todas essas automatizações que a gente também faz, né? Então, tem um time específico de engenharia focada, né, em inovação. Então, são engenheiros praticamente da NASA, assim, sabe? Que eles, Imagino. de fato, vão buscar essas tecnologias nos mercados que já são muito mais maduros, né? E eles trazem muito do conhecimento técnico, de como que a gente coloca essa tecnologia, né, da automatização no piso. Daí entra, né, muito fortemente o time de tecnologia e o meu time nisso, né, para poder conectar, porque de nada adianta eu colocar uma automação, por exemplo, um grande sorter, né, que faz as separações, por exemplo, do que vai para São Paulo, para o Rio, para o Nordeste, se isso não estiver conectando com os outros processos, né. Então, quando a gente pensa numa cadeia de processo, lembrando aqui, né, teoria das restrições, eu sempre vou ter um gargalo no processo. A gente precisa entrar com a medição de tempos, né, para poder entender, bom, eu estou aumentando a minha capacidade dinâmica a partir da implementação de um sorter, por exemplo, como que eu preciso reforçar o processo seguinte, né, em quantas pessoas, em quanto tempo, como que eu encurto passos ou eu encurto o processamento dessas atividades, porque senão eu vou gerar gargalos, né? Então, a automatização por si só, ela não resolve o problema, né, ela de maneira isolada. A gente precisa combinar diversos fatores, né? Ela precisa estar conectada com a tecnologia, e ela também precisa estar conectada com os outros processos que a gente tem antes e depois delas. Perfeito. E eu fiquei impressionada com a velocidade da transformação das mudanças, né? Ali no Cajamar, quando eu fui, há poucos meses não tinha ali uma parte, uma seção enorme. E É, aí, em questão de meses, vocês mudam. é. E uma coisa que eu fiquei também muito curiosa é a questão de benchmark. Eu acredito que até é difícil, né, Lu? Porque não tem uma empresa tão grande quanto, É, né? E nada pra gente se inspirar ou fazer um benchmark. Então, sim. vocês são um benchmark. Olha, é um tema super difícil mesmo, né? Assim, óbvio que a Amazon é sempre uma grande inspiração, né, para a gente em diversos aspectos, não só na logística, mas a gente busca muita inspiração nos mercados asiáticos, né? Então, Legal. na época de pandemia, por exemplo, até porque a pandemia já tinha afetado esses países antes de chegar no Brasil, a gente foi lá entender como é que eles estavam tratando toda essa questão na parte fabril. E a gente, de fato, conseguiu implementar muitas das coisas que a gente aprendeu com eles, a gente teve pouco impacto, sabe, de contaminação dentro dos CDEs. Então, para todos os grandes temas, né, que são desconhecidos, de uma certa maneira, por nós e dentro desse mercado na América Latina, a gente vai buscar muita referência na Coreia, muita referência no Japão, muita referência na China. Que legal. E essa parte de inovação, eu acompanho também o seu LinkedIn, ela faz conteúdos maravilhosos, está aqui na descrição para vocês seguirem. Como é que surgiu a inovação na sua vida? Hoje eu sei que você respira inovação, né? Está ali Sim. na veia, mas como que surgiu essa paixão? Olha, eu acho que a vida foi me levando para isso, assim, sabe? Eu acho que o fato de ter feito, né, a faculdade voltada para tecnologia e quando eu entrei na consultoria, eu fui exposta a distintos mercados, né, distintas indústrias e eu fui aprendendo muito rapidamente disso. E como eu gerei essa paixão pela tecnologia, eu sempre fui falando, poxa, como é que eu consigo, a partir da tecnologia, melhorar, dar escala para isso? Então, eu sempre digo para as pessoas que eu tenho um mantra, né? Assim, para mim, os três pilares importantes são pessoas, sistemas e processos, né? Então, e a tecnologia entra muito forte nesse pilar, né? De sistemas.
seja, né, automatização ou seja software, né, basicamente. Então, eu não consigo pensar diferente disso, né? Então, desde muito cedo, né, na minha carreira, já eram propostas de soluções que eu fazia, que eu discutia com o cliente, né, ou mesmo dentro da consultoria, que apontavam para isso, né? Então, é de fato uma paixão, né? E eu não consigo fazer diferente, né? Então, sempre que eu falo deste tema, é aquela luz, né, aquele brilho nos olhos, não consigo. A gente vê assim, que você gosta muito e flui, né? E obviamente você tem uma carreira longa e também teve vários aspectos, vários skills que você trabalhou. E entrando um pouco nesse assunto, como que mulheres que estão inspiradas, né, que querem trilhar esse caminho da inovação, quais são as skills que você acha que são importantes da gente, desde o início, já tá trabalhando ali? Olha, eu acho que um principal é curiosidade, né? Eu acho Uhum. que a gente não pode se contentar com o status quo. A gente precisa perguntar, questionar, estudar, entender quem faz melhor, né? E eu acho que isso faz uma grande diferença, porque alimenta, né, o teu conhecimento de uma forma em que você vai conseguir fazer questionamentos, né? Dentro do ambiente onde você está, que vai provocar, né, essa mudança, essa cultura vai gerar impacto, né? Eu tenho, né, recebido alguns feedbacks de que eu sou bastante questionadora, que eu sou insistente, né? Eu acho que de uma certa maneira ainda tem muito disso, né? Ainda no mercado, essa questão do gênero no mercado, de que quando as mulheres se posicionam, são questionadoras, são insistentes, né? São chatas. E a gente não vê muito isso do lado do gênero masculino, mas tudo bem também, né? Eu não estou preocupada com isso, eu não estou preocupada em ser querida, em ser amada. Eu acho que eu tenho um propósito maior, né? Então, que se realmente eu acredito naquilo, que aquele é o caminho, eu vou fazer a provocação, né? Assim, é mais forte do que eu. Então, eu acho que tem empresas mais preparadas e menos preparadas para isso, né? Então, quando a gente fala dessa questão de gênero, eu acho que o mercado amadureceu muito. A gente fala muito mais de empoderamento feminino, a gente fala muito mais de mulheres em posições de liderança, gerando esse impacto, mas ainda tem, né? Ainda mais quanto mais você sobe, a gente ainda percebe, né, que é, não tem tanto costume em lidar com a gente, né? Então, o que se espera é um comportamento mais diretivo, um comportamento mais sisudo, mais sério, menos pessoas. E não é assim, né? Eu acho que tem muita contribuição que a gente pode fazer do jeito que a gente é, né? Nossa, fantástico. E essa parte que você falou, eu não tô ali para ser amada, querida. E, nossa, acho que isso pega muito para mulheres, porque Sim. nós somos acostumadas, isso é intrínseco, não é É porque cultural, é né? cultural. Ah, vai ser aquela pessoa que vai preocupar com o aniversário, que vai fazer o bolinho, que vai, né? Então, isso eu acredito que é uma habilidade que a gente precisa realmente explorar e estudar É um bastante mindset, autoconhecimento. É. sabe? E eu acho que é muito importante a gente ter parceiros importantes nessa, aliados, sabe? Tanto dentro das empresas como fora, dentro de casa, então é imprescindível. Não dá para galgar uma carreira de sucesso tendo ao lado um parceiro que não te impulsiona, que não te apoia, né? E que não faz o papel, né, de marido, de pai, né? Então, é desde do início, né? A gente até falou no outro podcast a questão de criança, da criação das mulheres, então envolve muito isso, né? Sim, muito. E as escolhas que a gente faz também do ambiente, das pessoas que a gente quer conviver, do trabalho, em casa, também faz muita Muita, diferença. muita diferença. E uma coisa legal, a questão da inovação. A gente vê hoje empresas que querem inovar e até é o hype, né? Vamos inovar. Sim, Só que a inovação, ela engloba muitos custos, dependendo, né? E às vezes as empresas enxergam como custo. Então, como é sim. que a gente pode equilibrar essa questão de trazer uma inovação disruptiva, enfim, uma incremental, que vai ali trazer um certo custo, mas que isso vai gerar impacto? Eu acho tão importante essa sua pergunta, porque o que acontece, né? A gente vê muito no mercado as empresas sentindo aquela pressa, aquela urgência de se transformar, de se tornar digital, né? Muito muito empurrado pelo mercado, mas não tem aquilo no DNA da empresa, né? Então, geralmente, o que essas empresas fazem? Eu vou criar um departamento de inovação aqui Uhum. tá dentro de um silo, né? Isso aqui está aqui fechado, isolado, e aqui vão sair grandes ideias que vão transformar a empresa. Ou seja, está esperando praticamente uma mágica desse departamento, né? Porque se de fato a empresa não compra isso e não coloca isso no seu DNA, não coloca isso na cultura, no dia a dia, nos seus processos de trabalho, não funciona, né? E aí eu acho que vem uma provocação muito importante que é o seguinte, né? É muito custoso?
tá bom, e qual que é o custo de não fazer? Alguém pensou nisso? Se eu deixar de fazer, o que que eu estou perdendo? Eu estou fadada a morrer ou não? Né? Então, no limite, sejam pressionados por isso. Eu faço essa pergunta ao contrário. Né? Então, qual que é o risco de eu não fazer esse investimento? O que vai acontecer com a minha empresa nos próximos anos? A gente viu muitos cases, né? Kodak, todos aqueles que a gente conhece, Exatamente. BlackBerry. As empresas têm muito isso de serem muito conservadoras, né? Uhum. E daí então, puxa, eu quero mostrar para o mercado que eu estou buscando, que eu estou fazendo algo de inovação, eu vou lá e crio um departamentinho que eu não dou voz para ele, que eu não dou espaço para ele, que eu não trago estes elementos de criação para dentro do dia a dia da empresa, para a rotina da empresa. E tô achando que eu tô bem, né? Quando na verdade você olha, né, para sua dinâmica dentro da empresa, da gestão da empresa, que não tem nada, não inclui a inovação no seu dia a dia. E daí é exatamente onde surgem essas questões. Ah, é muito caro. Ok. Então, assim, você implementou esse processo, esse departamento só para mostrar para o mercado que você está fazendo alguma coisa? Para mostrar para o seu acionista que você está fazendo alguma coisa? O que, que de fato você está entregando? Né? Então, assim, acho que a gente precisa ser mais real, mais intencional, né, nas decisões que a gente toma e, de fato, fazê-las acontecerem. Né? A gente não tem mais tempo, as empresas não têm mais tempo com a velocidade com que acontecem as mudanças para fazer de conta. Né? Que, eu estou fazendo, olha, né? Preciso de fato tomar decisões mais disruptivas, sabe? E abraçar de fato essas diferenças, porque não dá mais. Ousadia. Precisa ser ousado, a gente precisa, né, estar ali pensando sempre em soluções e melhorias. Uma coisa que me chamou muita atenção, Lu, quando eu fui lá no Mercado Livre, foi uma fala sua, que a inovação é justamente isso, não é um silo, não é um setor. É, Ali no Mercado Livre, todas as pessoas, elas são incentivadas a participarem da inovação constantemente, têm acesso ali à diretoria executiva, sim, podem levar as suas ideias, vender o seu business, apresentar o seu business case. sim, Então, isso é fomentado o tempo todo em todas as categorias. sim. Isso é muito real mesmo. E assim, né, eu acho o Mercado Livre uma empresa incrível, porque é uma empresa que tem mais de 25 anos, que né, não sei se uma das ou a maior empresa da América Latina, mas a gente continua com a cultura de startup. Né? Então, isso impulsiona com que a tomada de decisão seja muito rápida, tanto de avançar no negócio como de essa ideia não deu certo, vamos jogar fora e vamos começar de novo, né? Então essa ousadia permanece muito viva dentro do DNA da empresa, né? Então, óbvio, ajuda muito, né, com que a gente sempre esteja desbravando, né, e trazendo essa inovação, sendo disruptivo, trazendo novidades, mas obviamente que tem um outro lado, né? A gente costuma dizer que nós funcionamos num ambiente caórdico, né? Você imagina mais de 70 mil empregados. Imagina se todos apresentam um business case e se todos têm uma ideia de inovação para poder melhorar. Como é que a gente gere isso? Sim. Né? Então, obviamente, a gente não pode perder os inputs, mas a gente precisa cuidar muito bem de como essas ideias chegam, de como a gente implementa, de como essas ideias se chocam, de como essas ideias se complementam. Né? Uhum. Porque no final das contas, tem muita coisa boa, tem muita ideia boa. Falta gente para desenvolver, falta CAPEX para poder investir de tanta ideia bacana que a gente tem, né? Tem todo um funil, né, para ver até Tem, quando vai, se vai virar um business case, se vai virar um tem. acelerador. E olha, e gera muita frustração, porque, poxa, eu tenho Sim. uma ideia muito bacana que vai trazer um saving de fato muito legal, mas eu não consigo implementar agora, porque o meu time de tecnologia já está totalmente tomado, né? Ah, uhum. Então, fica no pipeline, né? Então, vamos trabalhar mais um pouquinho aqui, vamos ver se o cenário muda, se de repente alguma outra iniciativa cai de prioridade para que a gente então consiga tomar essa iniciativa bacana e com saving legal também. E tendo todo esse cuidado, né? Porque eu sei que vocês escutam, então a gente ter voz das empresas, principalmente grandes empresas, isso é muito legal. Muito, muito, muito. E outro ponto, Lu, que eu vejo que você posta bastante, você fala bastante, acredito que você gosta muito, é a inteligência artificial, Sim, que mudou totalmente a nossa vida. A gente está aí, né, na sim. quarta revolução industrial, não tem como, a gente já viu ali desde o chat GPT de 2022 para cá, acabou. Nossa, E como é que está sendo essa relação de inovação com a inteligência artificial? olha, o Mercado Livre já implementou, né, a ferramenta do Mercado Livre de inteligência artificial para poder apoiar em todos os processos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de avaliação de desempenho, né? A gente fala, nossa, um processo de RH, né? Tá, acontece uma vez por ano. Não, formalmente acontece até 2 vezes por ano. A gente usa, né, a ferramenta de inteligência artificial criada pelo Mercado Livre para poder acelerar, né, ou até melhorar um pouco e dar feedback para a gente. Puxa, isso aqui que você defendeu dessa pessoa não está tão bacana. Se você está apontando isso aqui, é melhor você dar 2, 3 exemplos, sabe? Então, ajuda e está facilitando bastante. Então, desde processos mais administrativos, né,
como esse exemplo que eu citei, até processos que vão apoiar muito a gente no piso de fábrica, né? Então, lá dentro do CD. Então, um dos que a gente está pilotando agora, não sei se a gente até mostrou naquela ocasião, bom, dentro dos CDs a gente trabalha com as câmeras, né, de CFTV, e a gente está, então, a partir das imagens capturadas em tempo real pelas câmeras, usando a inteligência artificial para a gente poder detectar desvios dos processos. Né? Nossa. Então, óbvio, é uma infinidade de informações, uma infinidade de dados. Beleza, a gente já está capturando essas informações. Como é que a gente, então, agora coloca algum algoritmo, coloca algum elemento ali que vai facilitar a nossa tomada de decisão? Porque, imagina, a gente vai chegar em 48 CDs este ano. Eu vou capturar 24 horas, né, de imagem, 7 dias na semana. O que eu faço com isso tudo, né? E que decisão, no final das contas, eu vou acabar conseguindo tomar de maneira assertiva com esse processo, né? Então, isso facilita muito os processos de auditoria, os processos de desvio de processamento, né? Então, eu encontrar um pacote ou outro que ficou ali perdido, poxa, caiu ali embaixo do sorter, ninguém viu, ninguém pegou, né? Então, eu acho que a gente está muito no começo ainda, Sim. né? Tem muita coisa para fazer e para a gente utilizar. E um outro lado é que, por mais que a companhia esteja muito aberta, investindo nesse tipo de coisa, os empregados precisam ser educados a usar, Mudança de né? cultura, né? Muito forte, porque senão é mais uma ferramenta que a gente vai disponibilizar e como que a gente está de fato aplicando isso, sabe? Então, sim, tem os dois lados, né? E daí eu acho que entra muito forte a cultura, o componente humano mesmo, né? Então, como é que a gente vende, não do jeito pejorativo, né? Mas como é que de fato eu mostro que tem um benefício para esse colaborador e utilizar isso no dia a dia, né? A gente tem falado muito e tem se escutado muito, olha, a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas, né? Gente, não vai tirar, ela vai transformar, né? Então, esses dias eu escutei, né, a inteligência artificial ela veio muito com uma grande revolução, né? Como a descoberta do fogo, como a revolução industrial, que de fato mudou a dinâmica, né, da vida das pessoas e do dia a dia dentro das empresas, né? Então, eu acho que a gente está começando, tem muita coisa que vai acontecer ainda, mas a gente Sim. já vê algumas aplicações, sim, no dia a dia. E empresas como o Mercado Livre, que são grandes, a gente vê até aquela IRPA, né? Que é o Robot Process Automation. Então, Sim, acho que é um setores que são muito afetados. muito Mas, afetados. de qualquer forma, as empresas, as pessoas, elas podem ser alocadas para, por exemplo, decisões estratégicas, lados estratégicos que Claro. precisam dos humanos e a gente pode delegar essa parte operacional. Então, acho que tudo é uma questão de usar bem os recursos, tanto a parte de inteligência artificial quanto recursos humanos. Exatamente. Então, vamos, né? Não é nem tão distante assim, né? Acho que de você, talvez, mas de mim, mas a gente tinha secretárias que faziam datilografia, Sim, eu né? A lembro. gente tinha Milênios. telefonistas e Uhum. essas telefonistas elas ficavam para poder, né, ali na frente no painel conectando. Bom, então a gente evoluiu nessas tecnologias e essas pessoas perderam emprego? Não, Sim. elas se reinventaram, né? E hoje em dia, quando a gente olha a expectativa de vida da população, não só brasileira, mas da humanidade, pelo amor de Deus, né? A gente vai ter 2, 3 carreiras na vida. Olha que poder, que liberdade é essa, né, que Sim, a gente vai ter essa possibilidade de viver 2, 3, 4 carreiras ao longo da nossa vida. Não é maravilhoso isso? sim. Né? Então eu acho que tecnologia ajuda muito, né, nas pesquisas clínicas, melhora muito a qualidade de vida das pessoas, possibilita com que as empresas sejam mais rentáveis, né, e consigam se eficientizar de várias maneiras. Isso óbvio que tem um impacto na vida das pessoas. E a gente tem que aproveitar isso em nosso benefício. E tem muito benefício, né? Sim, eu gosto de comparar a inteligência artificial com a internet, né? Ali nos anos 90, teve Isso. também todo esse alvoroço, meu Deus, isso vai tomar meu emprego. E não, a gente conseguiu readaptar a forma de trabalho, incluindo a É internet. isso, né? É E isso. aliás, eu corro o risco de dizer, sem a internet a gente não trabalha mais, É verdade. né? Imagina se tem uma pane e a gente deixa de ter internet, o que vai acontecer, né? Então a gente está tão acostumado, isso já está tão no nosso dia a dia, né? Então eu acho que o ser humano evolui, né? Cria, Sim. aprende e a gente se adapta, né? Então eu acho que é muito dos pessimistas, né? Esse olhar Sim, o novo ele sempre assusta. sempre Desde o assusta. início que a gente, né, que o humano existiu, o novo assusta. É, E ter essas posições de liderança, né, estar à frente de inovações como você, faz muito sentido
tá ali presente para mudar a cultura, né. Então acho Sim. que se a liderança não está engajada, se ela não está disposta, não acontece. Não acontece, né, e eu acho que é muito importante mesmo, cada vez mais, a gente ter líderes mais diversos, né, Sim. para de fato a gente colocar em perspectivas, essas realidades que são distintas, né, de um público, né, talvez de um público não, mas um conjunto de líderes tomadores de decisão, né, que não representam de fato a população, que é o público-alvo, né. Perfeito. Então eu acho que é muito importante. Sim, e como líder, como que você enxerga esses desafios de engajar os seus liderados, de trazer essas novas tecnologias de IA, por exemplo, no dia a dia? Eu acho que não sei, eu tenho a impressão de que quando eu falo desses assuntos, eles me veem com um sorriso, com um brilho no olho, e que de fato Que eles legal. começam a acreditar muito naquilo que eu falo, né. Do poder transformador que isso tem mesmo, né. Então, eu acho que, como você bem comentou, o novo assusta, mas na hora que você coloca as coisas em perspectivas, né, então falando disso, vamos falar de internet, vamos falar, das grandes revoluções no mundo de telecomunicações, quando a gente fala de revolução industrial, então você começa a aterrissar para essas pessoas e contando com dados e fatos e esse histórico de que não foi ruim, né, então óbvio, trouxe outros desafios, mas não foi ruim. Então, eu acho que eu começo de uma maneira talvez um pouco mais didática, mostrando para eles que a mudança ela sempre vai acontecer, a evolução sempre vai acontecer. Então, vamos olhar para trás, vamos ver o que aconteceu quando houve, né, esses grandes eh, elementos, né, que trouxeram essa disrupção. Foi ruim? O que mudou? Né? Que possibilidades, novas possibilidades trouxe? Então, é isso que vai acontecer daqui para frente. Né? Eu acho que a gente precisa, o que eu costumo dizer para os meus liderados e para o meu time de maneira geral, encare a novidade com o peito aberto, né? Abraçando, porque, sem dúvida nenhuma, vai te trazer muitas novas possibilidades. Né? Não tenha medo disso. E o líder é o exemplo, né, não tem como. Então você viver dali o dia a dia, isso é involuntário, né, a gente tende a tomar aquelas mesmas atitudes, né, a É, acompanhar, se inspirar. é. Não tem jeito. E Lu, me fala um pouco, acho que todo mundo tem essa curiosidade, como que é o seu dia a dia, o seu time, como que são os desafios, como é que você lida, assim? Seu dia, a Lu acordou, foi lá pro CD, foi viver a vida, foi liderar, como que é o seu dia a dia? Olha, nunca um dia é igual ao outro. Imagina, bem desafiador. Pois é, até porque o que acontece, como eu tenho um papel regional, eh, eu não preciso estar todos os dias no escritório e nem Sim. todos os dias em um site específico, né, então, eu obviamente preciso e quero e gosto de estar próximo das operações e gosto de estar próximo do meu time, porque eu quero ver o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo as coisas, e eu quero às vezes até capturar algo que vem ali da operação e que de repente talvez até o meu time não está vendo, né, então, chamo as pessoas, né, oriento, puxa, isso aqui passou, como que a gente consegue fazer isso melhor, surgiu esse outro elemento, né, então essa presença ali próxima ao meu time, próximo às operações, ela é única e ela precisa acontecer, mas ela não acontece todos os dias, né, então eu tenho uma rotina, hoje o Mercado Livre tem uma política maravilhosa, muito diferente do que a gente tem escutado aí no mercado, que a gente precisa estar 20% do nosso tempo no trimestre com presencialidade, né. Então é um indicador que é monitorado por profissional, né, e agora recentemente a gente mudou um pouquinho essa regra para gerentes sêniores e acima, para que essas pessoas estejam 40% do tempo. Então a gente está falando de 2 dias na semana, né, no escritório ou no CD. Gente, né, enquanto a gente está vendo aí outras big techs, né, falando não, 100% presencial e tudo mais, a gente está capturando, né, os benefícios do híbrido, né, do bem-estar do profissional, mas mantendo a presencialidade, porque esse acercamento do humano faz muita diferença, né, e a gente resolve muita coisa quando está ali próximo, né. Então, com essa nova regrinha dos 40%, então agora antes eu tinha que estar um dia na semana, agora eu preciso estar 2 dias na semana, né. Então, obviamente, quando eu estou viajando, né, por esses países, visitando as operações e visitando os meus times, interagindo com eles, eu fico muito mais tempo no piso. Quando não, quando eu estou aqui em São Paulo, eu tenho uma rotina de 2 dias na semana, eu visito um site diferente, né. Então lá na minha agenda já tem a programação que eu fecho todos os meses, terças e quintas,
regularmente eu estou em algum site, né? Então nunca é surpresa, né? Uhum. Então até porque eu quero aproveitar de fato esse espaço para poder estar com as pessoas presencialmente, né? E conversar com a liderança do site e conversar com o meu time também, né? Então, fora isso, reuniões diversas, né? Muitas delas online, workshops, enfim, e daí sempre tratando muito do seguinte: quais são os grandes projetos que a gente precisa implementar esse ano, né? Seja do lado de engenharia, pensando nessas automatizações, seja do lado sistêmico, ou até outras grandes iniciativas que a gente está levando junto com o time regional de compras, ou até iniciativas que a gente mesmo, né, acabou identificando e que tem um impacto regional, né? Então, eu estou sempre de olho nessas novas iniciativas que surgem. De fato, elas são game changers, são ou não? Elas entram nessa lista desses grandes projetos que eu preciso estar de olho para a gente garantir a implementação em tempo e qualidade e prazo, quanto antes melhor, porque quanto antes eu capturo, né, os benefícios disso. E, de novo, né, pensando sempre que sempre tem novas iniciativas, fazendo esse funil rodar, e a gente entender, diante de todos os desafios que a gente tem, opa, surgiu uma nova aqui que vale a pena a gente implementar, ou a gente antecipar, ou não, vamos seguir, né, o barco aqui como a gente planejou, né, no início do ano, mas te falo, nunca é igual ao começo do ano. Que legal. Sempre, ao longo do mês vai mudando, no quarter a gente muda. E outra coisa que eu acho super importante aí também, que eu, né, estimulo muito o meu time a fazer, é comunicar. Né? Então, a gente pode estar ali quebrando pedra, fazendo, movendo o mundo, mas se a gente não fala para as pessoas, se a gente não conta para as pessoas o que a gente está fazendo, como que a gente está entregando valor para a operação, parece que a gente não está fazendo nada, né? Sim. Então, seja a partir de one-page reports que a gente envia semanalmente ou mensalmente, ou em comunicações mesmo, em reuniões que a gente apresenta, né, o resultado ou o andamento de algum projeto, de uma maneira ou outra, pelo menos essas grandes iniciativas, esses grandes projetos, a gente precisa fazer com que essa comunicação aconteça. Isso não é nem questão de, eu vou aparecer. Não, isso faz parte do processo de trabalho. Você tem que mostrar o que você está fazendo, né? É, Principalmente em empresas grandes, como é que as pessoas vão saber? Porque às vezes a gente fica tão enviesado, fica tão ali na nossa rotinazinha, que a gente acha que todo mundo tá vendo. E é, não tá. isso é muito comum, e sabe, muito comum com mulheres. Total. Né? Então, Uhum. bom ponto esse que você colocou e que eu vou colocar. Eu te falo que eu também sempre tive isso, sabe? Eu vou fazer o meu trabalho, eu sempre vou reconhecida pelo meu trabalho, pelas minhas entregas. E eu não vou me preocupar muito com a comunicação, porque não precisa. Isso é Uhum. feio, isso é marketing pessoal, isso não é legal. E eu fui ressignificando isso com o passar do tempo. Eu acho que eu tenho que melhorar ainda, mas eu encaro isso agora como um papel. É meu papel como líder contar para a organização o que eu estou entregando. Então, sabe, se no limite é muito difícil, né, para as mulheres fazerem isso no dia a dia, encara como papel, né? Porque eu acho que se a gente toma como um desafio, como parte do nosso trabalho, vai ser mais leve, vai ser mais fácil e a gente vai tirar esse viés. Perfeito. E aí, entrando nessa parte de habilidades, você já falou um pouquinho das skills, mas como que você procura se atualizar? Se você tiver dicas de livros, dicas de podcast, cursos. Eu te falo que eu sou uma curiosa, né? É, enlouquecida, incessante por informações. Então, eu sou aquela pessoa que eu descubro algum meio que traz informações, seja sobre liderança, seja sobre tecnologia e inovação, eu me inscrevo em todas as newsletters. E a minha caixa fica lotada. Eu falo, Senhor, e agora? Como é que eu vou digerir isso tudo? Né? Óbvio, eu vou fazendo uma curadoria ali aos pouquinhos para poder entender. Eu acho que isso me ajuda muito a me manter atualizada sobre as coisas que estão acontecendo. Né? Então, eu acho que esse é um pilar importante. Tem um outro lado que, de fato, é você estudar, você aprender, seja com as pessoas, ou seja fazendo algum curso, né? Enfim, algum livro. E daí, nessa linha, eu acho que essa comunidade que a gente participa é muito rica e me ajuda muito. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade de acompanhar o ritmo, né? Nem sempre eu consigo participar, mas está gravado, eu programo na minha agenda em alguma hora, eu vou assistir, né? Uhum. E a parte de leitura, né? Que eu acho que ela também é muito, muito rica, mas aí eu também já te falo que por também trazer e estar em contato todo o tempo com tanto conteúdo, business, tecnologia e tudo mais,
eu prefiro a gente, né, focar um pouco aí a leitura para uma coisa muito mais leve, uma coisa hobby, mais relax mesmo, porque não dá, né? A gente é uma só, mãe, mulher, esposa, executiva, então, ufa, precisa respirar, né? Sim, filtra, né, dá uma filtrada É, ali, e faz muito sentido a gente estar próximo, o ambiente faz a diferença, né, então por isso que a gente muito. comentou da comunidade, e agora o Luciano falou, faz muito sentido a gente participe de eventos, de comunidades, É, porque vai fomentar tanto o seu ambiente, o seu network, a troca. A gente teve uma aula maravilhosa de agentes, então todas essas atualizações, as novidades, a gente consegue saber ali através da sim, comunidade, né, principalmente da que a gente participa. Então sim, acho que faz parte de uma formação, não somente a sim. parte dos estudos, do curso que a gente sabe que tem. Então tá ali em comunidades que vão te agregar com esse É, networking também. mas sabe, esses dias eu li uma reportagem de uma executiva que eu não vou lembrar o nome agora, e ela falou uma outra coisa assim tão interessante que não tem a ver com elementos, com conteúdos técnicos, sabe? Uhum. Mas que ela dizia assim, que hoje em dia ela usa muito dados para tomar decisão, mas que ela usa intuição. Né? Legal. E daí falaram assim para ela: poxa, mas como assim? Como você toma decisão baseada em intuição? Ela falou: pois é, eu defini a intuição para mim, né? Intuição para mim, no final das contas, não é aquela coisa mística, etérea, né? Não. Intuição para mim é um conhecimento que foi acumulado ao longo do tempo, que me deu a capacidade de avaliar as determinadas situações de uma maneira muito mais rápida. Eu achei muito bacana essa definição, né? Então, por mais que a gente busque conhecimento, informações, formações, tem um grande pilar importante que é sim a intuição, e que a intuição é a tua experiência acumulada, né? E que vai sim facilitar o teu processo de decisão. E a intuição das mulheres, isso é uma coisa, é É batata. incrível. Sim, a gente fala até disso no outro podcast, às vezes você está numa reunião, você tem um insight, você quer falar, mas fica aquela voz, não fala, ninguém vai te escutar e tal, mas você tem aquela intuição, aquele insight que talvez outra pessoa vai falar. Você fala, poxa, por que eu não falei? Pois é, Então, né? né? Também tem isso, né? Sim. Luciane, a gente está chegando numa parte bem legal que eu adoro do nosso quadro, né, do nosso episódio, que é mitos e verdades. Vamos lá. E a gente tem várias crenças, vários mitos, né, relacionados à inovação, à inteligência artificial, a Uhum. grandes empresas, que a gente vai desmistificar agora. Então a ideia é eu te falo e você fala se é mito ou se é verdade. Mas posso dar uma explicação? Sim, por Tá favor. bom. A automação sempre substitui a necessidade de mão de obra humana? Em sua grande maioria, sim. Porém, a gente dá um outro espaço para o ser humano. Isso aí. Dados são mais importantes que a intuição na tomada de decisões Ah, operacionais? olha aí, nem lembrava dessa pergunta e a gente já trouxe um spoiler antes. Sim. Dados muito, para mim não tem como não tomar decisões baseadas em dados. Porém, o componente da intuição ele é parte sim da tomada de decisão. A gente não pode abrir mão dele. E como você comentou, é parte da sua essência, né? Toda a sua construção ali. Vai ter aquele insight, alguma coisa que você viu em algum momento, Sim, escute. sim, que você aprendeu, dê voz a isso. A resistência à mudança é o maior desafio da inovação operacional? Eu acho que é. Mudar é difícil, né? E daí quando você fala de mudar, implementando algum elemento, algum robô, alguma automatização, tem obviamente a implicação física, né, dessa mudança, que obviamente é bastante trabalhosa. Mas mudar o ser humano é muito mais desafiador, né? Porque, poxa, eu sempre fiz isso desse jeito, por que eu vou fazer diferente agora? Né? E até esse mesmo questionamento, a máquina vai me substituir, né? E eu perdi valor. Então, é, de novo, eu acho que é muito importante a gente conectar os objetivos, né, da empresa com o colaborador. Poxa, sim, eu vou tornar a sua vida mais fácil. Né? Então, à medida que eu coloco um software aqui, imagina, você vai deixar de carregar uma caixa grande daqui até lá e você vai simplesmente ter que movimentar com o carrinho. Não é muito mais simples, né? Então, melhora a vida das pessoas. Eu acho que é importante a gente apresentar para as pessoas o ganho que elas vão ter com a tecnologia. E abrindo um parênteses, a liderança eu acho muito bacana, é que vocês têm aquele olhar de saber o que vai motivar o funcionário, né? Ou conhecer bem a sua Tem equipe. que ter, né? Assim, se você Uhum, não tiver, no final das contas, as empresas são feitas de pessoas, né? sim. E as mudanças que a gente faz, os objetivos a serem alcançados, devem ser alcançados pelas pessoas. Então, se a gente não fala com esse público de uma maneira a mobilizá-los, a gente é chefe, a gente não é líder, né? Sim, nossa, tem grande diferença. E é um bom tema, né? Não é? Muito legal. Eu gosto. O maior desafio em operações não é a tecnologia, mas sim a gestão de pessoas e mudanças culturais. É, eu acho que a cultura ela é um dos pilares importantes, né?
Eu acho até que eu tenho que rever os meus 3 pilares, né, de pessoas, sistemas. Eu acho que pessoas é cultura. Eu acho que a gente precisa pensar muito nessa questão da cultura e viver a cultura. Não é missão e visão na parede, é no dia a dia, né, é você fazer aquilo que está escrito na parede, né, é você lidar com o seu colaborador, é você tomar decisões baseada naquilo, que é a missão e o valor da empresa, né. Então, de fato, tem que viver aquilo, não pode ser uma coisa bonita se ela não é real, né. Perfeito. É aquela frase do café da manhã, né? Como é que é? Eu esqueci. A frase do café Que da manhã é: a cultura devolve come a a estratégia. estratégia no café da manhã. É isso aí. É. Empresas que não investem em inovação vão perder competitividade no futuro? Vão. Sim, verdade. Não é isso? Comecem, e comecem de verdade. Sim. E tem tanta oportunidade, né? Quando você vai vendo um problema, você vai enxergando ali possibilidades. Então, tem que estar aberto ao novo. Tem. E outra coisa que eu acho que é bem bacana, eu estava falando disso ontem com um par meu. Cuide para usar a tecnologia não para um processo temporário. Olha qual que é a causa raiz do problema. Olha se você está tampando o sol com a peneira ou se de fato você está resolvendo um problema estrutural. Né? Então, muitas vezes, no afã de usar a tecnologia, puxa, eu vou colocar tecnologia IA em todo lugar. Qual é o problema que eu estou resolvendo? Eu estou só colocando aqui para ser bacana, para ser hype, ou de fato eu estou resolvendo um problema real que está por detrás, sabe? Sim. E eu fui numa palestra que um consultor de IA, ele falou exatamente isso. Hoje, como está no hype, um executivo, né, o dono da empresa, vamos colocar em tudo, mas ele nem sabe para que é, o que ele quer com aquilo ali, qual o resultado, mas vamos colocar. E vamos colocar assim, eu não sei nem se as pessoas estão usando, né? Se elas estão. Só para colocar. Ok, coloquei. Bom, e o que eu faço com isso agora? Né? Sim. É um investimento, gente. Então, não é só para ser bacana, sair bonito na foto, né? Exatamente. A inovação ela é muito mais do que isso, de colocar hypes. É transformador, né? A inovação transforma os negócios, transforma o mundo, transforma as empresas e as pessoas. Perfeito. A última, então, do quadro, automação e inteligência artificial vão substituir completamente o trabalho humano? Nunca, nunca. Vão melhorar muito o trabalho humano, mas substituir jamais. Perfeito. Lu, a gente já está aqui há quase 1 hora. Aqui Passou muito é o rápido. metaverso. A gente senta, o negócio é assim, ó, uma loucura. Flui. Flui bastante. E queria começar, então, a finalizar o nosso podcast com uma mensagem sua para as mulheres, principalmente. A gente também tem homens que assistem, tá? Mas principalmente para as mulheres que querem ter uma carreira longa como liderança na área de inovação. Qual conselho você deixa para a gente? Primeira coisa, seja curiosa. Segunda coisa, nunca desista. Nunca de fazer pelas próximas que estão por vir. Imagine se as que estiveram lá atrás não tivessem feito, nós não estaríamos aqui agora. Seja um exemplo, inspiração. Estendam a mão para as outras, para ajudar as outras. Provoque. Assuma o seu papel, a sua essência, seja você e provoque. Eu acho que incomoda, mas o mundo corporativo precisa disso. Perfeito. Essa mensagem maravilhosa, super forte que eu queria deixar para vocês. A gente viu então aqui, né, na prática como que a inovação pode impactar diretamente os resultados, né, tanto de empresas, mas nós enquanto profissionais também temos que ter esse olhar, essas habilidades e pessoas para nos inspirar, assim como a Luciane. Muito obrigada por esse papo maravilhoso, por estar aqui, ceder um pouco do seu tempo para compartilhar sua história, inspirar pessoas. Te agradeço muito. Quero agradecer, deixar um recado. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Tava nervosinha, mas foi super leve, gostoso, foi demais. Obrigada mesmo por esse espaço, pela sua generosidade. Mulheres apoiam mulheres, né? E eu acho que a gente tem muito ainda para transformar. Bora, vamos junto. Vamos junto. Inclusive, compartilhe esse podcast, esse episódio com mulheres que precisam dessa mensagem para se inspirarem. E te vejo no próximo episódio do podcast Acende a Luz. Obrigada pela sua audiência. Obrigada.